Então, quando você se empenha em ser compreensiva com seu marido, você consegue fazer isso, aumentar a cumplicidade. Por quê? Porque se você tem essa vontade de entender o ponto de vista dele, ele naturalmente tende a retribuir e vocês começam a exercitar o diálogo, vocês começam a um se lapidar para o outro. E quando vocês estão nesse processo de um se lapidando para o outro, vocês tendem naturalmente a conseguir ter cumplicidade no casamento. E eu até trouxe uma história aqui para falar justamente sobre isso, né? Que foi uma história que aconteceu no meu casamento. Em 2016, eu fiz um intercâmbio pro Canadá. E eu fui sozinha, eu fiquei 1 mês, eu já era casada, e eu fiquei 1 mês lá no Canadá. E aí eu fui, né, no meu entendimento, no meu ponto de vista, eu estava investindo no meu futuro, né, eu estava investindo na minha carreira, né, aquele dinheiro que eu estava usando era um investimento, e eu estava indo lá para isso era na minha cabeça. E aí, quando eu voltei do Canadá, eu me deparei com uma surpresa dentro de casa. Dentro de casa não, especificamente na garagem. Uma moto. Meu marido tinha feito o favor de comprar uma moto. E aí, eu fiquei muito brava com aquela situação. Fiquei muito brava. Falei, caramba, eu tava lá, né, investindo no nosso futuro. Tava sozinha, tava me dedicando. E aí eu chego e eu já tinha falado pra ele que eu não queria que ele tivesse comprado essa moto, porque ele já tinha tido outras, já tinha passado por assaltos, e eu não queria que ele comprasse. E aí eu cheguei e tava essa moto aqui. E quando eu tava lá, eu tava com saudade, sabe? Por mais que o nosso casamento tivesse um pouco balançado, por mais que a gente não tivesse tanto diálogo, porque na época, eu não me lembro pelo menos, mas na época eu não me lembro dele ter falado que não queria que eu fosse. Então a gente não tinha muito esse diálogo, né? Então, por mais que tivesse assim, eu senti saudade dele lá. Só que quando eu voltei e eu me deparei com esse balde de água fria, sabe? De ver ele tendo comprado uma moto, não ter falado pra mim, eu fiquei muito brava. E aí a distância só aumentou entre a gente, só aumentou. Só que aí a gente acabou se distanciando mais ainda. Só que aí, quando a gente foi fazer um encontro de casais, teve um momento lá que eu achei ótimo, que eles dedicaram esse momento especificamente pro diálogo. Então, eles deixaram um tempo grande para o casal conversar. E aí, durante essa conversa, surgiu esse assunto. Demorou um pouco para ele falar, mas surgiu esse assunto da minha ida pro Canadá. E aí que eu consegui entender o ponto de vista dele. Pelo meu ponto de vista, lembra que eu falei, eu tava indo investir no meu futuro, eu tava usando esse dinheiro para investir no meu futuro, na minha carreira. Esse era o meu ponto de vista. No ponto de vista do Wellington, eu estava indo viajar, usar um dinheiro que teoricamente era para ser nosso, mas como a gente não tinha diálogo, pra mim era meu, sabe? E no ponto de vista dele foi isso, eu tava indo viajar usando um dinheiro que era para ser nosso. E o que ele fez? Naturalmente, o que ele quis fazer? Meio que ele quis se vingar. E aí, ele falou, bom, se ela foi, eu vou comprar minha moto. Não é isso que eu quero? Eu tava segurando aqui porque ela não queria, mas já que ela foi e fez isso, eu vou fazer aquilo. Então, olha só, como se a gente tivesse conversado, as coisas poderiam ter sido diferentes. A gente poderia ter visto que tudo bem, eu não vou agora fazer intercâmbio, então a gente espera mais um pouquinho para nós dois irmos, nós dois desfrutarmos, entendeu? Então, olha como não compreender um ao outro e como não ter esse diálogo fez com que a gente tivesse esse atrito e que não foi resolvido, porque não tinha diálogo. E aí, quando ele me falou isso, eu consegui entender o porquê ele comprou a moto. Na época eu não tinha entendido, eu tinha ficado muito brava com ele. Aí eu consegui entender. Então, olha só o que você compreender o ponto de vista do outro, sem levar em consideração só o que você acha, só o que você acredita, faz diferença num casamento, faz diferença numa relação a dois.